Fala, gente boa. Bom, já na verdade não é nenhuma novidade, né? Já em outras ocasiões eu mostrei para vocês essa gravura, né? Infelizmente aqui, sim, essa gravura aqui ela é de 1862, né? Então já tem mais de 160 anos, né? Vocês podem reparar, né, que aqui no meio, né, tem três casas, né? E essa casa aqui do meio, tá? A princípio aqui essa casa do meio ela foi a primeira sede do jornal Kolonizeitung, que é aquele famoso jornal, né, que era totalmente impresso em alemão e que circulou durante 80 anos. Né? Ele foi lançado no dia 20 de dezembro de 1862, né, que é o ano que foi feita essa gravura, e ele circulou pela última vez no dia 21 de maio de 1942 com o nome de Correio Dona Francisca. Tá? Então essa casa aqui do meio, repetindo, ela foi a primeira sede do jornal Kolonizeitung, né? que não circulava apenas em Joinville, tá? Era um jornal que circulava também, né, em cidades, né, em localidades de língua alemã, também em outras regiões do estado, também no Paraná e também no Rio Grande do Sul. Né? É um dos maiores jornais em língua alemã do Brasil. Tá? E a próxima foto, tá? Isso aqui é uma foto de um outro jornal, já adiantando, né? Só um instante, que eu já me situarei aqui, tá? Sim, já achei, tá? Esse aqui é a capa, tá? Uma das capas, né? Do jornal Gazeta de Joinville, tá? Infelizmente, a edição, essa aqui é uma edição de 1907, tá? Do jornal Gazeta de Joinville. Daqui a pouco eu explicarei, né? Contarei mais a respeito desse jornal, tá? Bom, né? Voltando, né? Eu tinha encerrado, né, o vídeo anterior, né, falando, né, que o nosso amigo Eduard Schwarz, né, o popular Dudu de Budapeste, né, ele, ele acabou comprando o jornal que já existia e no lugar desse antigo jornal ele acabou lançando, né, acabou tendo o seu próprio jornal, que era o Joinvilense Zeitung, tá? Que era um jornal, como o próprio nome indicava, um jornal totalmente impresso em alemão, tá? O Joinvilense Zeitung, ele circulou, caso eu não esteja enganado, durante 30 anos, ou algo próximo dos 30 anos, né? Na época em que esse jornal ele foi lançado, ou seja, lá em 1895, né? Já desde 1862, já há mais de 30 anos, né? Já, como eu acabei de dizer, já circulava, já havia um jornal impresso em alemão, que era justamente o Kolonizeitung. E anteriormente, tá, em 1892, já havia sido lançado um outro jornal em alemão, que era o jornal Reform com M mudo, tá? Só que esse outro jornal, impresso em alemão, ele acabou não dando certo justamente pela existência do Kolonizeitung, né? Então havia esse temor, havia um receio de que esse jornal do nosso amigo Dudu de Budapeste, ele também viesse a fracassar justamente por já haver na cidade um jornal em alemão. Mas, como eu acabei de dizer, ele foi um jornal de vida muito longa, né? Em 1905, o nosso amigo Dudu de Budapeste, ele acabou se naturalizando brasileiro, né? E como todas as pessoas, né, que acabam se tornando figuras públicas, né, que acabam alcançando notoriedade, ele acabou se lançando na política, né? Bom, se ele estava se lançando na política, né, e obviamente já era naturalizado brasileiro, então ele precisaria lançar no jornal em língua portuguesa para alcançar um público maior. E alcançando um público maior, ele aumentaria, obviamente, o eleitorado dele, né? Como ele não era bobo nem nada, né, o nosso amigo Dudu, né, ele acabou lançando, em 1905, aquele mesmo jornal cuja a foto eu acabei de mostrar a vocês, que era o Gazeta de Joinville, né? O Gazeta de Joinville, em 1914, ele teve o seu nome alterado para Gazeta do Comércio, tá? E esse jornal, ele circulou até 31 de dezembro de 1918, né? Eu acredito que a maioria, né, eu acredito que a maioria, ou de repente todos vocês, já saibam que em 1906 a estação ferroviária de Joinville, no dia 5 de agosto, caso eu esteja enganado, ela foi oficialmente inaugurada
com a presença do então presidente eleito Afonso Pena, né? O Afonso Pena, que era esse cara aqui, tá? Esse senhor aqui, né? Esse senhor aqui da foto era o Afonso Pena, né? Ele era mineiro, né? E ele foi presidente da República do dia de 15 de novembro de 1906 até 14 de junho de 1909, né? Inclusive, até hoje, ele foi o único presidente do Brasil a ter ido a óbito, né, a ter falecido no exercício desse cargo. Né? Ele faleceu, como eu disse ainda há pouco, ele faleceu no dia 14 de junho de 1909, vítima de pneumonia, né? Aos 62 anos de idade. Ele era natural de uma cidadezinha de Minas Gerais chamada Santa Bárbara. Né? Ele era filho de um imigrante português. Né? Como eu estava dizendo, ele visitou Joinville, né? O Afonso Pena ele visitou Joinville em 1906, foi ele que inaugurou, né, oficialmente a estação ferroviária, e o único jornalista de Joinville a ter entrevistado o Afonso Pena foi justamente o Eduardo Schwartz. Né? O Eduardo Schwartz, ele, além de ter sido um jornalista de bastante renome, né, de bastante prestígio, ele, como eu já adiantei, né, a vocês, ele se lançou na política. Ele foi 4 vezes vereador no período entre 1912 e 1930. Né? Eu já ia me esquecendo, né, não tem nada a ver. A princípio não tem nada a ver com o nosso amigo Dudu de Budapeste, né? Mas o que vocês estão vendo aqui é o time da Ponte Preta de Campinas, né? Que foi vice-campeão paulista de 1977, né? Para quem entende tanto de futebol quanto este mal acabado que está conversando com vocês entende de culinária, tá? A Associação Atlética Ponte Preta, tá? Esse é o nome completo aqui do clube, né? Ela é um clube fundado no dia 11 de agosto de 1900, né? E que até hoje, né, em 125 anos de existência, jamais conquistou um título de expressão. Né? Então eles nunca foram campeões paulistas, nunca conquistaram um título nacional, nunca foram campeões da Copa do Brasil, não ganharam rigorosamente nada. Ou melhor, eles até a Ponte Preta até chegou a conquistar alguns títulos, né? Mas os títulos que a Ponte Preta conquistou foram do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, do Campeonato Paulista de Amadores, do Campeonato Paulista do Interior, do torneio início, o Campeonato da cidade de Campinas, né? Enfim, foram os poucos títulos que a Ponte Preta conquistou até hoje, né? Foram conquistas de pouca expressão, né? Mas título importante que é bom, a Ponte Preta não tem, né? Não tem rigorosamente nada, tá? E por que eu estou falando agora, né, desse time aqui, da Ponte Preta? Bom, é que em 3 das 4 eleições nas quais o Eduardo Schwartz ele foi eleito, tá? Ele terminou na 2ª colocação, né? E a Ponte Preta de Campinas, né, esse time aqui, ele é conhecido, né? Ele ficou famoso por chegar em várias decisões e perder todas essas decisões, né? Inclusive o último título expressivo da história do Jack, né? Que foi o Campeonato Brasileiro da Série B de 2014. O Jack conquistou esse título, tendo a Ponte Preta como vice-campeã. Então, até pro Jack, os caras perderam, né? Então, essa é a sina da Ponte Preta, ser sempre vice, né? Mas o que isso tem a ver com o nosso amigo Dudu de Budapeste? Bom, como eu estava dizendo, né, como eu estava começando a dizer, né, em 3 das 4 eleições nas quais ele foi eleito vereador, tá, ele terminou na 2ª colocação. Assim como acontecia, né, como acontecia no tempo da monarquia, tá, o candidato mais votado, ele era automaticamente presidente da Câmara de Vereadores. E o segundo candidato mais votado, ele era automaticamente vice-presidente da Câmara de Vereadores. Então, o nosso amigo Dudu de Budapeste sempre era vice, tá? Sempre era o segundo colocado. Ele ficou conhecido como o Dudu Ponte Preta, né? O vereador Ponte Preta. Sempre era vice, tá? Mas agora, voltando a falar sério, tá? O Eduardo Schwartz, em relação à carreira política dele, tá? 2 fatos bem curiosos, tá? Que ele disputou ainda uma 5ª eleição, tá? Para vereador. Essa 5ª eleição ele acabou perdendo. Isso foi em 1906. Bom, ele recebeu 105 votos, tá? E ele terminou empatado
com um candidato que era o Ângelo Piazeira, tá? Pela legislação eleitoral da época, tá? Caso dois candidatos eles terminassem empatados em número de votos, tá? O candidato mais velho ele era homologado vereador, ele era homologado suplente, tá? Então um dos dois, né, o nosso amigo Dudu e o Ângelo Piazeira, um deles teria que ser homologado suplente, tá? Só que, embora fosse mais jovem do que o nosso amigo Dudu, o Ângelo Piazeira é que acabou sendo homologado suplente de vereador, né? Coisas do Brasil, tá? E ainda em 1906, tá? Um dos vereadores, um dos candidatos que acabaram sendo eleitos, tá? Foi o Otto Ben, que também hoje é nome de rua, tá? Só que havia um porém, o Otto Ben devia 20 mil reais para a prefeitura de Joinville. E pela legislação eleitoral da época, quem tivesse débitos com a prefeitura não poderia se candidatar tanto a vereador quanto a prefeito. E além dessa dívida no valor de 20 mil reais, que era um valor bem considerável à época, né? O nosso amigo Otto Ben, ele deveria pagar uma multa no valor de 30% sobre essa dívida de 20 mil reais. Então, 30% desse valor de 20 mil reais, ele teria que pagar de multa para a prefeitura, né, por ter os seus impostos atrasados. E obviamente, o nosso amigo Dudu ele entrou com uma ação na justiça contra a eleição, a homologação do Otto Ben como vereador, só que ele não teve êxito, tá? Mesmo devendo até as calças, até as cuecas para a prefeitura de Joinville, o Otto Ben, ele acabou sendo homologado vereador, tá? Então não adiantou nada, né? O nosso amigo Dudu reclamar, tá? Desculpem, tá? E uma última curiosidade, tá? Eu já ia me esquecendo, né? Eu tinha dito ainda há pouco, né, que o Gazeta do Comércio, tá, ele circulou até 31 de dezembro de 1918, tá, de 1º de janeiro de 1919 até 29 de junho de 1980, no lugar do Gazeta do Comércio, circulou justamente o Jornal de Joinville. Mas o que é aquela casa lá que eu tinha mostrado para vocês, né, no início do vídeo anterior, aquela casa acabou sendo a residência, né, do Procópio Gomes de Oliveira, aquele casarão abandonado ali na frente do Senai do Bucarém, ele tem a ver com o nosso amigo Dudu. Justamente a última sede do Jornal de Joinville, ela acabou sendo justamente esse casarão, né? Então o Jornal de Joinville ele acabou morrendo, vamos dizer assim, né, naquele casarão, né? Em 5 de agosto de 1947, o Jornal de Joinville ele acabou sendo vendido para um conglomerado, né, que eram os Diários Associados. Os Diários Associados é uma empresa que ainda existe, tá? É um conglomerado de emissoras de TV, de emissoras de rádio e de jornais, tá? E, se eu não me engano, também de revistas, tá? E o fundador dos Diários Associados foi esse cara aqui, tá? Cujo meu dedo está encostando, tá? Esse aqui foi o Assis Chateaubriand. Ele foi o fundador e primeiro proprietário dos Diários Associados, tá? Inclusive a TV Tupi, que foi a primeira emissora de televisão do Brasil, né, que esteve no ar de 1950 até 1980, ela fazia parte desse conglomerado, né, dos Diários Associados, tá? Então esse aqui é o Assis Chateaubriand. Apesar do nome, tá, o cara ele era paraibano, tá? O Assis Chateaubriand, ele nasceu em 1892 e faleceu em 1968, tá? Ele era natural de uma cidade chamada Umbuzeiro, né? Na região do Planalto da Borborema. Essa cidade ela está localizada a 147 quilômetros de João Pessoa, tá? Então o cara aqui era um cabra da peste, tá? Mas voltando a falar sério, tá? Em função da crise, né, financeira pelo qual passavam os Diários Associados, né, essa empresa que eu estou citando, né, que foi fundada pelo Assis Chateaubriand, infelizmente o Jornal de Joinville deixou de circular, né, repetindo, ele circulou pela última vez em 29 de junho de 1980, né? E o nosso amigo Dudu, o Dudu de Budapeste, o Dudu Ponte Preta, como queiram, né? Ele faleceu no dia 18 de abril
de 1934, tá? Então, vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu agradeço o carinho e a atenção de todos vocês e tudo mais, né? E como sempre, e tradicionalmente, fui!